Olá pessoal, hoje eu vou explicar por que você não pode morar um lugar alto, né? Mora na montanha. Por quê? Né? Qual é o problema do lugar muito alto? Não é muito legal? Eu moro em cima da montanha, dentro só natureza. E por quê? Né? Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou mestre de medicina chinês. Eu faço acupuntura em Campinas e eu tenho esse canal mais de 1.100 vídeos. Esse canal, na verdade, é de vocês. Então, eu agradeço muito de coração. Aumenta a inscrição. Esse último mês a gente aumentou mais 100 mil inscritos. Então, quase chegando a 1 milhão. Eu acho que daqui a pouco a gente vai chegar a 1 milhão. Quando mais a gente chega, mais pessoas se beneficiam. Então, quando você melhora, o mundo melhora. E esse é meu objetivo, né? Mudar o mundo pela informação do bem. Então, quando você melhora a saúde, você fica mais alegre. E o mundo está melhor porque está vibrando. Cada um representa um pedaço do mundo. Então, se a gente consegue mais pessoas, sem tomar remédio, saúde perfeita e alegre, imagina o mundo vai ficar. Vai ficar muito melhor, não é? Bom, agradeço muito que vocês aumentaram a inscrição nesse tempo, né? Então, continua curtindo, compartilhando e assiste vídeo até final. Quando o pessoal olhou, a gente já começa, né? Eu fiz um monte de vídeos assim que tá errado, né? Você tem que assistir e entender por quê. Bom, vamos fazer um pouco de aula de física, né? Existe uma pressão atmosférica, né? Essa pressão tamanho é 760 milímetros mercúrio. O que é isso? Se você colocar uma turbina de mercúrio outro lado com a atmosfera, o turbo de mercúrio está no vapor, tudo vazio, né? Tudo no vácuo. 760 milímetros de mercúrio de altura, equivalente à pressão atmosférica do ar. O que é isso? Se você tem 1 centímetro quadrado, né? Ele está mais ou menos 1 quilo. Esse é a pressão na atmosfera. Se você tem um telhado de 100 metros, né? Ele vai estar 1.000 toneladas de pressão. Mas caso não cai porque por baixo também tem ar. Então, o ar sustenta todas as direções. Então, lembra aquela história de vovó? Ele fala, vai chover. Como você sabe, vó? Porque ele está doendo no joelho. Então, quem tem artrose, quem tem uma fratura, quem tem uma cirurgia, normalmente você sente dor antes da chuva. Por quê? Porque a molécula de água está 18 gramas por mol. Né? 1 mol é uma quantidade certa de moléculas. Então, você não precisa saber, mas você sabia que o água, H2O, ele é mais leve, tem 18 gramas, e o ar, em média, dá 28 gramas. Então, quando o vento trouxe o vapor, na verdade, você diminui a pressão do ar. Por isso que a água começa a cair, a chuva começa a cair. Se tem uma pressão do ar forte, o vapor fica suspendendo em cima, né? Ele não cai. Então, quando você, umidade aumentando, a pressão do ar diminui, né? E você começa a sentir dor. Diminui mais ou menos 20%. Essa 20% é bastante. Então, quando a pressão do ar diminui, o sangue também diminui a pressão por dentro do osso, principalmente no osso, né? Tem dois efeitos. Essa só de pressão, né? Vamos supor, você está no nível do mar. Você não mudou nada de oxigênio, mas a pressão de fora diminuiu. Você sente dor porque circulou menos sangue no seu osso e começa a inflamar. A sensação de inflamação, você começa a sentir dor, né? As cicatrizes, por isso o vovô sabe onde está, né? Vai estar em chuva, vai chegar chuva porque diminuindo a pressão. Por isso que a Inglaterra também é muito úmido, apesar que é nível do mar. Ele é muito úmido, então tem muita gente que usa bengala. Por quê? Porque tem muita artrose por umidade e por pressão do ar baixa, né? A circulação diminui. Então, quando nesse efeito, é a mesma coisa quando você subir lugar mais alto, né? Então, quando você chegar em Campinas, São Paulo, tá mais ou menos 600, 700 metros em cima do mar. E assim, desse nível, a gente já diminui 10% da pressão do ar. Quando você sobe 1.600 no Campo Jordão, você já diminuiu 20%. Por isso, essa pressão diminui, a circulação também diminui dentro do osso. Porque a pressão do ar que pressiona para o sangue circular mais dentro do seu organismo, né?
Quando o avião você sobe no nível 10 mil metros de avião, né? Por isso não pode abrir a janela do avião. Se você abrir a janela do avião, o ar some, foge, né? Se o avião quebrar no meio do ar, a gente vai ver o pó, né? De pressão tão baixa lá fora e dentro da pressão nossa é tão alto, a gente vai explodir em pedaços. Por isso que o avião, quando quebra em cima, né? Você não vê o corpo inteiro embaixo. Desculpa, você só vê o corpo inteiro quando o avião está muito próximo de água, cai dentro, né? Então, quando você... não sei se você lembra aquela aparelho de pipoca, quando você estoura, ele explode, né? Porque dentro tem muita pressão. Quando abre pressão baixa, e aí ele estoura, né? Tem outro equipamento que chama hiperpânica, né? Aquela câmara hiperpânica aumenta 2, 3 vezes a pressão do ar. Por isso, aumenta mais oxigênio para a cicatrização. Então, quem tem problema de artrite, artrose, a circulação, não é bom para você morar em lugar muito alto, né? Tem pacientes, eu vou mudar para Campos Jordão. Falar, não mude, né? Ele está na praia, querendo ir a Campos Jordão, porque a mudança é muito. Então, você vai sentir dor, né? Eu tinha um paciente, ele perguntou assim, doutor, será que estou na paranoia? Né? Por quê? Porque o sábado ele tem casa na praia, né? Ele passa na praia, sábado, domingo vai no sítio no Campo Jordão, né? Era Ubatuba, Campo Jordão, Ubatuba, Campo Jordão. E toda vez que ele chega no sítio, em cima, né? Ele sente a dor o corpo inteiro. Ele fala, não é possível, isso é uma maldição. Esse é um macumba que não é da macumba. E aí ele faz questão, fala, não, eu vou. Né? Chegou, sentiu dor, ele foi embora para o mar de novo e a dor sumia. É engraçado, né? O mar não tem... É por causa da altitude. Né? Então, você mora em um lugar muito alto, tem 2 efeitos. Primeiro, é a pressão do ar. Quando você no nível do mar chegar no Campo Jordão, é o mesmo como fosse um dia de sol com um dia de chuva. Você diminui 20% de pressão. Não só 20% de pressão, você provavelmente diminuiu também oxigênio. São 2 vezes pior, né? Por isso que você vai no Cusco, vai no Machu Picchu. Machu Picchu está a 2.400, Cusco está a 3.000 metros em nível do mar. Nessa região, você já diminuiu 30% de pressão do ar. E 30% de oxigênio. Por isso que eles mastigam a folha de coca, né? E também pode tomar aspirina para melhorar a circulação, para refinar o sangue, para você começar a funcionar, porque dá dor de cabeça também, né? Não só dor de corpo, tem gente que tem dor do olho, dor de cabeça, começa a sentir mal, né? Pode ter edema pulmonar, né? E acumular água no pulmão, e a pessoa começa a ter problema de saúde e pode até morrer. Leva à morte. Então, se você mora em um lugar muito alto, não morre, mas você vai sentir desconforto. A não ser que tem gente que fala, não, estou morando aqui, se você não tem dor, não tem problema nenhum. Você não sente essa mudança, né? Você vai sentir acostumando, e você fazendo exercício, a sua circulação, com o tempo, aumenta, né, de exercício. E também, você aumenta a quantidade de hemoglobina. Então, por isso, a pessoa fala, mas por que boliviano, peruano não sente mal? Porque eles acostumaram, né? Eles acumularam muito hemoglobina, capturam mais oxigênio. Então, quando eles jogar, né, a pessoa de La Paz, de Bolívia, se a gente joga lá com eles, a gente perde muito força. Porque a gente tem menos hemoglobina que eles, capturam menos oxigênio, você fica muito cansado. E ele jogar aqui perto do Santos, né? Imagina o Santos vai jogar na Bolívia, La Paz, é muito cansado. E o boliviano joga em Santos, ele tem muito fôlego. Ele pode jogar mais 2 partidas sem cansar, eles correm mais rápido. Então tem um prejuízo isso, a não ser que você treina em La Paz, depois você joga no Santos, aí sim. Só que isso leva um tempo. Você precisa mais ou menos 3 meses para acostumar. É o tempo, 3 meses para você produzir, né, mais hemoglobina para acostumar, depois você voltar, né? Dizem que o atleta americanos que fazem treinamento na altitude mais alta, né? Então, é nessa explicação para você, né? Não sei se realmente eu expliquei bem, mas essa é uma aula de física, né? Você tem que entender, se você tem dor, articulações, reumatismo, artrite, artrose,
dor no osso, né? Você vai sentir essa dor quando você sobe lugar onde mais alto, né? A pessoa, eu vou vender, não vou... Não, se você tem, quando chega lá, você toma café, em vez de você mastigar folha de coca, que a gente não tem, aqui é proibido. Então você pode tomar uma aspirina e tomar café, né? Você ficar estimulando a circulação, acelerando o metabolismo e melhora a circulação. Castanha da Índia também pode funcionar. No caso, se tem mais dor, pode se tomar uma dipirona. Então, só para você acostumar. Bom, se você já está me assistindo, se mora num lugar alto, acostumou, não tem problema nenhum, gente. Estou falando para você sair da sua casa, vender, não mora mais lá. Vai morar na praia. A praia tem umidade, tem outros problemas. Mas estou dizendo, quem quer mudar o lugar alto pode sentir essa dor. Então, esse vídeo é uma explicação para você saber por que estou sentindo. Não é uma superstição, ok? Não é uma maldição. É a física, né? É a patologia ligada à atmosférica, pressão do ar, né? Isso é ciência, não tem nada de maldição, né? Para você sentir mal, não. É simplesmente a ciência consegue explicar a dor que você sente na altitude mais elevada, ok? Obrigado.